é impossível a gente falar de identidade sem falar a respeito de propósito. Sem falar a respeito de para que somos, né? E, cara, teve uma situação bem interessante que aconteceu. Há cerca de 2 meses atrás... Ó, uma malabarista aqui. Cerca de 2 meses atrás, cara, eu tava com a Harry passeando no shopping, a gente tava ali no shopping de Nashville e tal, e a gente tava lá, aquela coisa, conversando, não sei o quê. E aí a gente passou na frente da loja da Apple. E aí o negócio assim, né, mano, é perdição, né, velho? Passar na frente da loja da Apple é sacanagem, né? A gente quase não gosta de nada de lá, então a gente ficou assim, a gente entrou. Aí, beleza, tava lá, né, vendo aquelas coisas, despretensiosamente, só olhando, só lá, não sei o quê, olhando, desejando, né? Tipo o cachorro na frente do frango assado, né, assim, aquela coisa toda. Mas aí, beleza. Aí a gente tava lá, e aí, cara, eu tava conversando com a Harry, e ela falou assim, amor, eu queria tanto que esse relógio, não sei o que, esse relógio da Apple, um Apple Watch e tal. E aí, beleza, a gente conversou, não sei o que, a gente saiu da loja, e aí, long story short, a gente acabou comprando. A gente comprou lá, achei uma promoção super boa na Amazon, by the way. Cara, quem quiser, tá menos de $200 agora lá, tá muito massa. É um modelo antes, mas ok, whatever. Você vai ter o relógio. E aí, cara, a gente adquiriu. E aí o negócio chegou. Fiz até uma surpresa para ela, coloquei lá na mesa, aquelas coisas com um lacinho e tal, ela gostou. E aí, mano... O negócio foi o seguinte, quando chegou, a gente tinha algumas expectativas e alguns anseios para com esse aparelho. A gente ficou assim, nossa, agora a gente vai mudar de vida, porque vai contar quantos passos a gente dá, e vai não sei o quê, contar quantas calorias a gente gasta, e não sei o quê, e aí dá para a gente sincronizar com aquilo, e não sei o quê, e os fãs de Chaves pegaram, mas quem não pegou, amém. Assiste Chaves, cara, melhor série do mundo. E aí, cara... E aí o louco foi o seguinte, que nas primeiras semanas, como era novidade, a gente estava pirando, porque o bagulho era muito louco e não sei o que, aquela coisa, a gente ficava o dia inteiro assim, né? Você nunca contou tanta hora, velho, como quando você compra um troço desse, né? Você não tá nem aí pra hora, mas você fica assim, nossa, cara, já são 8h40, nossa, 8h43, e 32, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. E a gente ficava assim, aquela piração, né? Aquela coisa assim, em cima desse negócio. Mas, cara, as semanas foram passando e a gente foi, sabe, a gente foi meio que perdendo interesse. Aí eu falo muito mais a respeito de mim do que dela. Ela ainda tá nessa fase. Mas, cara, eu comecei assim a meio que perder o interesse porque, cara, começou a virar só um relógio e só marca a hora. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a não ver utilidade nele, eu comecei a não ver a função, eu comecei a não ver valor para o meu dia a dia, eu comecei a não enxergar propósito nisso. E aí, cara, a coisa começa a cair num desinteresse, fica desinteressante, fica boring, fica... né? Definição, o status atual, meh. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte... Eu comecei a pesquisar no site da fabricante. Eu comecei a pesquisar no site da Apple. Quais eram os reais features que esse device tinha? E o que ele era capaz de fazer? O que ele realmente poderia impactar na minha vida? E aí, cara, eu comecei a descobrir alguns recursos muito legais. Como, por exemplo, cara, eu consigo sincronizar meu calendário e ele me dá um reminderzinho assim, tipo assim, você está atrasado, hein? Isaac, você já perdeu aquela reunião. E, cara, ele começa a me dar alguns lembretes importantes, tipo assim, mano, tá na hora de você levantar, hein, velho? Tá na hora de você respirar. Cara, eu comecei a ver que eu consigo instalar o controle remoto da minha TV nele. E aí eu consigo controlar a TV sem ter o controle de remoto na mão. E aí eu comecei a ver um tanto de coisa que ele pode fazer e que pode impactar de forma positiva a minha vida. E aí eu então comecei o quê? A entender a respeito para que ele foi feito, do que ele é capaz, e aí então, do propósito dele para a minha vida. E aí o que aconteceu? Aí tudo muda de figura. Aí isso deixa de ser simplesmente fashion para ser um tool. Isso deixa de ser simplesmente moda para ser uma ferramenta no meu dia a dia. E isso começa a entregar valor, e aí tem sentido, tem propósito. E agora a coisa é interessante, muda de figura. Isso agrega valor no meu dia. Eu consigo ganhar tempo no meu dia a dia. Eu consigo... Vocês estão me entendendo?
Vocês estão me entendendo? Olha só. E cara, isso não é diferente da nossa vida. Não é diferente da nossa vida. Cara, às vezes a gente passa na frente de uma loja e a gente olha lá dentro e aí, cara, salta aos nossos olhos. Talvez um meio de pessoas ou alguns hábitos, algumas práticas ou alguns objetos ou coisas que saltam ao nosso olho. E aí a gente vai e a gente fala assim, nossa... Se eu estiver no meio dessa galera, se eu tiver esse produto, se eu estiver fazendo isso, se eu for livre para fazer aquilo, se eu conseguir alcançar aquilo ali, se eu estiver nessa posição, se eu tiver esse nível de carreira, se eu tiver esse dinheiro no banco, se eu tiver aquilo, e aí eu vou ser completo, a minha vida vai mudar, tudo vai se transformar, cara, eu vou ser feliz. E aí, cara, você vai, entra na loja e compra. Entra na loja e compra. Compra as amizades, compra o círculo de pessoas, compra o palavreado, compra a roupa que você acha que vai fazer você melhor. E aí, nos primeiros dias, você vai pirar. Fala, nossa, esse bagulho é animal. É tudo isso mesmo. Vale o preço que eu paguei. Cara, transformou a minha vida. Esse negócio é top demais. Cara, tipo assim, a galera usa a palavra top, né? O top já é o top, tipo, já, né? Vocês estão me entendendo, né? É o topo. Aí a galera fala assim, não, mas top já não é uma palavra que significa tão top. Então vamos dar um plus no top, vamos fazer um topzera, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, cara, olha só, mas o ponto é o seguinte, as semanas se passam e a gente começa a falar assim, será que mudou mesmo? Cara, eu achei que ia ser tão diferente. Eu achei que eu ia conquistar tanto. Eu achei que, mano, ia ser diferente. Eu ia parar de mentir. Eu achei que eu ia parar de me sentir menor. Eu achei que eu ia parar de, quando eu estou sozinho, eu me sentir depressivo. Eu ia parar de, quando eu estou no meio de todo mundo, eu ainda assim me sinto sozinho. Eu achei que eu ia parar com isso. Eu achei que essas pessoas realmente se importavam comigo. Eu achei que... E aí aonde a gente cai? A gente cai num lugar onde a gente é insatisfeito, onde a gente não se sente confortável, onde a gente não vê valor agregado à nossa vida, a gente não vê propósito. A gente não vê propósito naquilo. E aí a gente mais uma vez se acha num lugar onde a gente está insatisfeito. Mas aí, cara, da mesma forma como que a gente fez com o site da Apple, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente recorre a quem? Ao fabricante. Afinal de contas, não é? Se eu não sei se eu estou insatisfeito com o produto, se eu estou insatisfeito com essa vida, se eu estou insatisfeito com isso tudo, eu preciso correr para quem? A pessoa que está do meu lado é tão vítima quanto eu. Essa pessoa está tão vivendo a vida e descobrindo a vida quanto eu. Eu preciso correr em quem? No site da fabricante. E eu preciso descobrir e falar, ei, você que fez, para que isso aqui realmente serve? Para que isso aqui realmente serve? Qual é o propósito disso aqui? Qual é a funcionalidade de tudo isso? E cara, uma vez que a gente tem isso bem claro e bem definido e a gente conseguiu, descobriu realmente o para que a gente foi feito e qual é o propósito de tudo isso, tudo muda de figura. Porque a vida começa a ser interessante. A gente não simplesmente começa a viver uma vida de Netflix, espectador na nossa própria vida. Não, a gente sabe o para que a gente veio e o para que a gente... O que a gente é capaz através daquele que nos criou. E aí a gente começa a ver a vida de uma outra forma. A gente começa a usar outros óculos para enxergar uma vida diferente. E aí, cara, mas para que a gente entenda um pouquinho mais a respeito de tudo isso que a gente está falando... Me sentindo Jô Soares agora. Ô, louquinho, meu! Aqui
Tá segurando aqui, eu tava vendo ele fazer isso aqui assim, ó, segurando. Mas aí, cara, olha só. A gente precisa entender algumas coisas. E, cara, eu quero ser bem breve, porque o horário já está bem corrido, então eu quero ser bem breve a respeito disso. Primeiro de tudo, cara, a gente precisa ter bem nítido a diferença entre identidade e propósito. E depois vai ter mais uma outra palavra aqui. Mas primeiro agora esses dois. A gente precisa ter muito clara a diferença entre identidade e propósito. E a gente vê muita gente confundindo muitas coisas, né? Eu não sei se vocês lembram, na primeira mensagem a respeito de identidade, a gente relatou uma situação a respeito do conseguir de uma sala, que eu conversei com o Guilherme, que conversei com o Danilo, conversei com não sei quem, não sei o quê, e tudo definido e baseado em quem eles eram a partir do que eles faziam, e não a partir de quem eles realmente eram. E a gente tem esse lance do propósito e da identidade muito misturado. Apesar deles caminharem juntos, é interessante que a gente entenda o que é um e o que é outro. Certo? Então, primeiramente, identidade. O que sou? O que sou? Identidade. Propósito. Para que sou? A gente respondendo essas duas perguntas, a gente tem identidade e propósito. O que sou? Eu sou filho de Deus, lavado e remido. Eu sou justiça de Deus, alcançado pela graça, digno, através do sangue do Cordeiro. Eu por si só, minha natureza carnal, não valho nada. Nada. Se você acha que eu sou ruim, glória a Deus, porque você não sabe toda a história, senão você ia me achar muito pior. Mas através da minha identidade em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou filho, remido. Ele já venceu e eu sou herdeiro junto com ele. Minha identidade. O que sou? E aí, para que sou? Para que então eu sou? Para quê? Para quê? Para quê? E aí, cara, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. E a gente vai começar a entender esse para que sou. A respeito hoje de 3 pontos bem rápidos, eu não quero me delongar em cada um deles, mas a gente vai precisar de entender de 3 pontos para a gente ter essa noção de para que sou. O primeiro deles é o seguinte: fomos criados por Deus. A gente precisa partir desse pressuposto. A gente precisa entender a respeito disso para que a gente consiga caminhar nessa revelação, para a gente conseguir caminhar nesse entendimento de para que sou. Eu preciso entender que eu fui criado por Deus. E aí eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, nos versos 4 a 7. Diz o seguinte: esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não o tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o primeiro conceito que a gente precisa entender, cara, para eu entender o para que eu fui colocado aqui, eu preciso entender que eu fui criado por Deus. Existe um Criador, esse Criador é Deus, e Ele me criou, e Ele me desejou aqui. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Amém. Uma vez que a gente entendeu isso, aí a gente precisa entender o seguinte: nós fomos criados para quê? Nós fomos criados para a glória de Deus. Que louco, tio. Eu achei que eu tinha sido criado para ser jogador de futebol. Talvez não, talvez não. Goleiro. Qual a posição que você joga? Bola. Amém, amém. Mas, cara, eu preciso entender que eu fui criado para a glória de Deus. Esse é o primeiro entendimento. O segundo, aliás. O primeiro entendimento é que eu fui criado por Deus. E segundo, para quê? Para a glória de Deus. Olha que louco. Isaías, no capítulo 43, nos versos 6 e 7. Quem tiver aí com a Bíblia na mão, aí, que for rápido de gatilho, for tipo faroeste, assim.
43, versos 6 e 7. Rapaz, de vez em quando eu acho que eu tomo umas pílulas de idiotice, assim. Mas amém. Isaías 43, 6 e 7 diz assim: direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos. Quem que tu é? Filho. E dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Cara, nós precisamos entender essa afirmação direito. Nós criamos essa base que falamos agora. Fomos criados por Deus. Porém, nós temos o costume de parar por aí. Mas nós não apenas fomos criados por Deus, nós fomos criados para Deus. Precisamos entender que quando falamos a respeito do propósito, temos de fazer uma diferenciação básica aqui, entender uma coisa. Nós costumamos confundir propósito com chamado. Propósito é o motivo da nossa criação, é o sentido da nossa existência, é o que nos dá razão de existir, é o que nos traz sentido para a vida, e esse sentido é glorificar a Deus. Você quer ter sentido na sua vida? Fala assim, cara, eu acordo de manhã e eu tenho uma razão de acordar, eu tenho uma razão de abrir os olhos. A razão da sua vida é a glória de Deus. Você foi criado para glorificar o nome do Senhor. Para isso que tu foi criado. Eu e você fomos criados para isso. Se o meu coração bate, ele bate para a glória de Deus. Se eu consigo falar ou não, é para a glória de Deus. Se minhas pernas funcionam, é para a glória de Deus. Se não funcionam também, é para a glória de Deus. Se por um acaso eu fui colocado aqui nessa terra do Tio Sam, no ano de 2019, isso é para glorificar a Deus. Se não, se eu estou no Brasil, também é para glorificar a Deus. A gente tem que entender que tudo começa nele, passa por ele e tem fim nele. A gente foi criado para a glória de Deus. Eu não fui criado para ser famoso, eu não fui criado para simplesmente ser rico, meramente para dormir em berço esplêndido e fazer o que der na minha telha. Não. Se a gente viver a vida dessa forma, a gente vai acordar um dia e a gente vai cortar os pulsos, porque a gente vai chegar num lugar que a gente achava que era a solução de tudo e a gente vai ver que não solucionou nada. Porque a solução da nossa vida é entender que a gente foi criado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Cara, e aí, uma vez que a gente entende, cara, qual que é o nosso propósito? Glorificar o nome de Deus. Somos filhos, então o que sou? E para que sou? Para a glória de Deus. Aí eu preciso entender um pouquinho além e extrapolar um pouco esse pensamento. Porque, mano, quando a gente só entende até aí, a gente costuma cair numa armadilha. Uma armadilha bem perigosa, que os fariseus na época de Jesus caíram forte. Que é a armadilha do quê? Oh, thank you! Isso aí é serviço VIP, rapaz. A gente precisa entender, cara, que se a gente parar por aí esse pensamento e a gente não extrapolar isso, a gente vai cair numa posição de... Até para mim fugir a palavra agora. Que são, eu lembrei. Uma posição de hipocrisia. Porque a gente vai viver essa vida de, é para a glória de Deus, é para glorificar o nome de Jesus e tudo mais. Mas a gente vai querer fazer o quê? A gente vai querer colocar isso numa gaiolinha chamada culto. Quando é que a minha vida é para a glória de Deus? Quando eu visto minha roupinha de crente, abotou toda a camisa, cubro as tatuagens, e aí eu vou para a igreja. E aí ali é para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Ei, no dia de culto, hoje é para a glória. Hoje é para a glória. Estou saindo da casa para a glória de Deus. E a gente se encontra numa posição de hipocrisia, uma situação onde os fariseus se encontraram. Que era, no templo é uma vida, tiozão. Eu sei a Bíblia de cor e salteado, por quê? Porque é para a glória de Deus, tiozão.
Sei salmo de cabeça, virando de ponta cabeça, de vai para frente, vai para trás, até o Nick tá dando risada. E, cara, por quê? Porque é para a glória de Deus, mas é só no culto. Não, cara, a gente tem que entender que a gente foi criado para a glória de Deus, sim. Mas a gente precisa extrapolar esse pensamento e a gente precisa ler o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10 e verso 31. Olha só que louco. Ele fala assim, ó. O apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então a gente precisa entender que se a gente acorda de manhã, é para a glória de Deus. Se eu fui para a minha faculdade hoje, é porque eu preciso glorificar a Deus lá. Se eu vou comer hoje, ontem, que viu lá nos stories, no Life Alive, eu preciso, isso tem que ser para a glória de Deus. Se eu vou me relacionar com alguém, isso precisa ser a glória de Deus. Se eu vou namorar com alguém, isso precisa ser a glória de Deus, aleluia. Se eu vou me casar, isso precisa ser a glória de Deus. Se eu vou contar uma história, precisa ser a glória de Deus. Se eu vou me vestir, isso precisa ser para a glória de Deus. Se eu vou pensar em fazer... Não vou entrar nesse assunto, porque senão é muita polêmica para uma noite só. Mas eu preciso entender que tudo que eu faço é para a glória de Deus. E quando eu entendo isso, cara, eu preciso mais uma vez... Sabe, a gente está indo assim, ó, degrauzinho e degrauzinho, entrando cada vez mais fundo. E eu preciso entender que, mano, quando Deus me convida a entender e a pensar a respeito disso, que quer comais, quer bebais... que faça isso para a glória de Deus, eu preciso entender o seguinte, que quando eu falo de comer e beber, e quando eu falo de vestir, e quando eu falo de qualquer outra coisa, eu estou falando do quê? Eu estou falando de vida. Vocês concordam comigo? Eu não estou falando de ritual, eu não estou falando de culto, eu não estou falando só do templo, eu estou falando de vida. Porque a gente precisa entender algo. No Éden, foi criado vida e família. E soprou nas narinas de Adão e houve vida, né? Soprou o fôlego de vida e aí Adão viveu. E aí depois disso, façamos uma ajudadora. E ali foi constituída a primeira família. Certo? E aí eu te pergunto então, o propósito de Deus tem a ver com a sua vida num todo ou simplesmente com uma reunião que você frequenta aos domingos de manhã? Sendo que Ele criou vida, Ele criou família. A igreja, da forma com que a gente entende igreja, foi criada, cara, em Jesus. Se você for parar para pensar, de Adão a Noé, a gente pode calcular aí, fazendo uma conta bem de padaria, de Adão a Noé, 2.000 anos. De Noé a Moisés, mais 2. De Moisés a Jesus, por volta de 3. Então a gente está falando aí de, bons de matemática, 7.000 anos, certo? De Jesus a nós, 2.000. Então quem veio muito antes? E aí a gente tenta enjaular a nossa vida cristã. A gente tenta enjaular o propósito da nossa vida dentro de uma reunião de 1h30, onde 99% de nós simplesmente sentamos. Está meio errado isso, não está? Cara, a gente precisa entender que nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus na nossa vida cotidiana. No nosso relacionamento com os nossos pais. Quando aquele cara, fazendo uma coisa errada, buzina para você e ainda te xinga no trânsito, ali você tem que falar, essa situação aqui é para manifestar a glória de Deus. Ai, Jesus! É difícil, velho. Mas ele te chama para você manifestar a glória de Deus na vida. Aí eu vou te dizer o seguinte, quando a gente começa a pensar a respeito disso, não tem como a nossa vida ser monótona. Não tem como. Como é que você vai acordar e falar assim, hoje eu preciso manifestar a glória de Deus. Um cego vai ter que enxergar, um mudo vai ter que falar. Eu vou ter que, manifestar as características de Jesus através da minha vida. Como que esse dia consegue ser monótono? Como eu consigo pensar a respeito de tirar a minha própria vida?
Não tem como, velho. Quando a gente entende que a gente tem que viver a vida de Jesus no nosso dia a dia, e esse é um propósito da nossa vida, para manifestar a glória de Deus ali, cara, é muito mais emocionante que a montanha-russa do Superman do Six Flags. É muito mais louco. Muito mais louco. Porque, cara, a primeira das coisas, a gente tem que entender o seguinte, que, cara, quando alguém olhar para você, eles têm que ver Jesus. Você é louco, tiozão. Você é muito embaçado. Olha que louco. Como que isso pode ser monótono? Como que isso pode ser chato, xarope? Como, cara? Como que uma rave ou uma micareta pode ser mais interessante do que isso? Se por um acaso está sendo, é porque a gente ainda não entendeu o que é manifestar a glória de Deus. Está ligado à luva do Thanos? Ah, gostaram, né? Olha lá o Diogão lá. Não, tem que ser assim, né? Tem que fazer uma cara de mal. Cara, não é muito louco? Você já parou para pensar se você tivesse a luva do Thanos, como é que ia ser louco? Ia ser top das galáxias, né, velho? Você fala assim, vixe, eu já ia mandar uma referência de, acho que só meu pai ia pegar assim, ó. Chirrin, Chirrion. Mas, cara, olha que louco, velho. O pai já falou assim, Jesus. Mas olha que louco, velho. Jesus, ele te convida a viver uma vida onde, mano, o estalar das 6 pedras infinitas lá não é nada. Ele chega para você e fala assim, ó, tá vendo aquele lago ali? Vamos andar lá. Tá vendo aquele cara ali, ó, que ninguém dá nada? Através de você eu quero transformar a vida dele. Tá vendo aquela menina ali, ó? Que a galera paga $5, $10 para passar um tempo com ela? Eu quero fazer dela o que as pessoas pensam a respeito dela, de lixo para uma princesa. Ei! Jesus está te dando a luva do Thanos, velho. Você está cagando para isso, velho. Come on. Acorda. Acorda. Quando a gente entende, velho, que a gente foi chamado, a gente tem como o propósito da nossa vida manifestar a glória de Deus na nossa vida cotidiana, fora do templo. A vida, velho, ela se torna muito mais interessante. Porque a gente foi no fabricante e a gente chegou e falou assim, esse relógio é só para ser relógio mesmo? Aí ele fala assim, ah não, filho. Você é louco, você é louco, você não sabe de nada, inocente. Esse relógio aí foi feito para fazer um tanto de coisa, para ajudar demais, para transformar a sua vida. Ei! Jesus na sua vida foi chamado para transformar não só a sua, mas a vida de todo mundo que te circunda. Todo mundo que te circunda. Nós fomos chamados para ser sal, para ser luz, transformadores e influenciadores de ambiente. A gente foi chamado, tio, para quando o bagulho está caótico, a gente pisa ali, ó, e a coisa muda. Por quê? Porque a luz chegou. Aonde eu cheguei, a luz chega comigo. Aonde eu chego, tá salgando, tá insípido, o negócio tá meio sosso, meio... Tô chegando, tá chegando sal, velho. A situação tá meio difícil, tá um ar pesado. Pera aí, deixa eu trazer um pouco de sal aqui. Vamos resolver. Não tô vendo o futuro, não tô vendo, não tá dando. Pera aí. Deixa eu botar um pouco de fermento nessa massa aqui e transformar esse negócio. Porque eu fui chamado para isso. A gente foi chamado para isso. E aí, cara, quando a gente transporta isso para a nossa vida, a gente precisa entender o seguinte, o ser humano, ele foi criado com 4, não só o ser humano, todo ser vivo, quando a gente faz aula de biologia, a gente entende que a gente tem 4 steps na nossa vida, certo? Diogão manja das biológicas, lá. Eu ia falar das biólogas, mas é das biológicas. Cara, a gente foi criado e a gente tem 4 grandes steps na nossa vida. A gente nasce, a gente cresce, a gente multiplica e a gente morre.
4 grandes fases na nossa vida, 4 grandes capítulos. Nasce, cresce, desenvolve e morre. Nasce, cresce. Filho, deixa eu te mostrar. Vamos dominar, Jesus. Vamos dominar, filho. Vamos dominar. Deixa eu te ensinar. Vamos crescer. Vamos crescer. Multiplica! Multiplica! Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos e com sementes. Eles servirão de alimentos para vocês. Gênesis 1, 28, 29. Ei! Ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo, não é à toa. Não é à toa. E Ele quer se manifestar na sua vida. Ele não quer ter com você eventos. Ele não quer ter com você simplesmente uma programação. Ele não quer ter com você simplesmente um encontro aos domingos. Domingo com Ana Maria Braga e Jesus. Não, Ele não quer isso, cara. Ele quer vida na vida. Ele quer que você seja apto de manifestar a glória de Deus quando, você é adolescente e você começa a descobrir o seu corpo e você não sabe o que fazer com ele. Ele quer que você manifeste a glória dele quando você está com tanto de sentimentos que você não sabe controlar por um tanto de gente e você começa a colocar os pés pelas mãos. Ele quer que tu manifeste a glória dele lá. Já parou para pensar nisso? Cara, vai muito mais além. Muito mais além. E cara, a gente precisa entender que através de Jesus Cristo na cruz, a gente tem acesso a tudo isso. A gente tem acesso a... Cara, eu não tenho crise de identidade, porque eu sei quem eu sou. Eu não tenho crises de existência, porque eu sei para que eu sou. Você entende isso, cara? Mano, Jesus ele te convida para um lugar onde a depressão não chega. Jesus te convida para um lugar onde você é feliz, simplesmente porque tu é feliz. Porque Ele está contigo e Ele é a alegria. Ele simplesmente quer que você tenha uma vida topzera. Cara, e aí além do propósito, além do propósito, ele ainda vira para você e fala assim, ó, eu ainda vou te dar mais um negócio para você ficar mais feliz. Eu vou te dar um chamado. Agora você sabe quem você é, para que você é e o que tu tem que fazer. Olha que louco. Mas o da hora da situação aqui é a seguinte, é que primeiro, ele te diz quem é. Segundo, ele te diz para que você é. Uma vez que você entendeu, aí você começa a se mover. Aí você começa a fazer. Porque você não faz para entender quem é. E você não faz achando que está cumprindo o seu propósito. Não. Primeiro, ele te chama para um lugar de entendimento de quem você é, para que você é. E aí, então, eu vou caminhar no meu chamado. Entenda, se eu não sei quem eu sou e nem para que eu sou, se eu for querer manifestar o meu chamado, sabe o que eu vou ser? Assassino. Porque eu vou ser o cara que vai julgar todo mundo, eu vou ser o cara que vai apontar o dedo em todo mundo, eu vou ser o cara que vai querer julgar todas as pessoas, eu vou ser o cara que... Por quê? Porque eu ainda não entendi quem eu sou e eu não entendi a herança que não ocorre só do que ele ganhou, mas da herança genética que eu tenho dele. Eu não entendi para que eu sou. Eu não fui feito simplesmente para gastar meu tempo com fofoca. Eu preciso manifestar a glória de Deus. Esse bagulho já é grande demais. Eu não tenho tempo para perder com besteira. Eu não tenho tempo para perder com idiotice, tizão. E aí, quando eu entendo isso, aí eu consigo caminhar. Aí eu consigo caminhar no meu chamado. Seu chamado é evangelizar, tiozão. Quando você entende quem você é e para que você é, você evangeliza o bagulho. Eficiência e eficácia é o seu sobrenome. Porque você resplandece a luz de Deus, porque você sabe quem é, você não está firmado em cima de uma geleia, você não está. Não.
Vocês gostaram dos passinhos de dança, né? Todo mundo rindo de mim hoje. Cara, e aí o mais precioso é o seguinte. Quando eu entendo que eu fui feito para manifestar a glória de Deus, o propósito da minha vida é manifestar a glória de Deus, eu entendo que eu por si só, a única coisa que eu manifesto é o quão imundo e o quão podre eu sou. E tudo é Ele. Tudo de bom que há em mim é Ele. Tudo que faço é Ele. Porque todo o querer e efetuar são dele. Olha que louco. Sabe o que eu consigo manifestar? Nada. Nada. Olha que louco. Se a gente for um pouquinho mais longe, tipo assim, aí eu já vou começar a fugir um pouco do assunto, mas eu preciso mandar essa. Cara, a Bíblia me fala o seguinte, antes da gente ter um encontro com Cristo, qual era a nossa posição? Defuntos. O que defunto manifesta? No máximo fede. No máximo. Fede. Sabe o que a gente faz sem Cristo? Fede. Tudo, velho. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. O cumprimento do nosso chamado, do nosso propósito, a identidade é dele. É Ele. É Ele em nós. É Ele em nós. É Ele em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. E, cara, nesse momento, eu queria, já são 9 lá vai pedrada. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nesse instante eu queria fazer um convite. Cara, se você quer viver uma vida diferente, se você entende que fala assim, cara, eu entendo que eu quero abraçar o meu propósito. Eu quero manifestar a glória de Deus através da minha vida. Nesse instante, levanta a sua mão direita, sua mão esquerda, qualquer uma das mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor. Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nesse instante, Senhor, o Senhor tem visto as mãos levantadas, Senhor, o Senhor tem visto o seu povo, Senhor, em nome de Jesus, rendendo-se a Ti, Senhor, e dizendo, ei, eu preciso de Jesus, porque nós sozinhos não somos nada. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso entendimento, transforma a nossa visão, transforma quem somos, Pai. Em nome de Jesus, traz vida, que nós, Senhor, comecemos a resplandecer da sua glória, Senhor, do seu caráter, da pessoa de Jesus no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, Pai, brilhe através de nós. Brilhe, Senhor, através de nós. Pai, que aonde nós coloquemos os nossos pés, ali seja manifesta a glória de Deus. Que aonde nós, Senhor, coloquemos as nossas mãos, ali o poder e a glória de Deus sejam manifestos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos espaço, Senhor. Nós te damos espaço. Transforma a nossa vida, Jesus. Transforma o nosso dia a dia. Transforma a nossa boca, Pai. Transforma a nossa língua. Transforma os nossos olhos, Jesus. Transforma aquilo que nós ouvimos. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos entender que nós já não vivemos, mas Cristo vive em nós. Que nós possamos entender que nós fomos incluídos na sua cruz, mas nós também fomos incluídos na sua herança. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos, Senhor, aqueles que são os portadores da esperança, Pai. Que nós possamos ser aqueles que vão levar o evangelho, a boa notícia, a notícia da salvação, a notícia da transformação, a notícia do ano aceitável, a notícia, Senhor, de que já houve um que já pagou e tem interesse em abraçar. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles, Senhor, que nós sejamos aqueles que carregam o amor de Cristo, que nós sejamos aqueles que carregam o abraço de Jesus, que nós sejamos aqueles que carregam a inclusão que Cristo traz. Em nome de Jesus, que nós sejamos, Senhor, sal e luz, que nós sejamos transformadores de ambientes, que nós sejamos zica, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus.